Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira são 7h01. Nós estamos aqui no bosque. Eu vim aqui para o bosque agora cedo novamente. Como já disse para vocês, eu gosto de estar aqui, fazer minhas lives aqui por esses lados aqui, né? E eu tenho que compartilhar contigo hoje algo que foi falado no vídeo passado. Nós falamos no vídeo passado a respeito de inveja. Inveja e um tanto de coisas que a inveja causa. O olhar maligno. A inveja é um olhar maligno. Uns falam olho gordo, uns falam várias coisas que a pessoa fala, mas o que Deus tem me orientado a falar é que é um olhar maligno. Eu, num vídeo passado aí, eu não sei qual que foi, e eu quero ler um texto bíblico aqui que fala a respeito dessa situação. 1 Samuel capítulo 19 fala assim: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar a Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi. E aí dá continuidade na história que nós não vamos ler porque não é a gente interesse de ficar lendo aqui todo texto bíblico que toma muito tempo, não é? Então eu quero compartilhar contigo que nós estamos orando junto, e a Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então nós temos experiência daquilo que Deus pode fazer e realizar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, a respeito desse fato que acontece não só comigo, mas com você e com muitas outras pessoas acontece, não é? Então eu quero hoje te dizer que nós continuamos na oração da meia-noite. O nosso propósito é Atos capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite orava Paulo e Silas, e sobreveio um grande terremoto. Nós sabemos que é através da oração, da busca, que nós vamos alcançar êxito, nós vamos alcançar vitória, nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então você faz uma análise daquilo que está te atrapalhando na sua vida. Eu falei isso, nós estamos falando sempre. Faz uma análise, porque de repente eu estou repetindo aqui muita coisa, mas tem gente nova que vai ver esse vídeo, porque eu sei que vai, porque Deus já falou que vai soprar os quatro cantos dessa terra, porque tem pessoas que vai ser alcançadas, libertas, curadas através desses vídeos, não é? Então, a gente já sabe, eu não sei se você sabe, eu vou contar um pedacinho da história, que aqui no livro de 1 Samuel, quando houve essa conversa aqui entre Saul e Jonatas, não foi Deus que estava falando, aqui era o próprio Saul, o homem falando. O homem, ele estava aqui falando, Saul se expressando para o próprio filho Jonatas, que ele queria matar Davi. Ah, mas por que Saul fazia isso? Deixa eu te explicar.
Rapidamente aqui eu vou... Davi, nós sabemos que foi ungido rei, era um apacentador de ovelhas. E havia uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel, a qual Saul era o rei. E eles estavam, os filisteus, num vale, de um lado, os filhos de Israel do outro, e o gigante filisteu afrontando o povo de Israel, e ninguém tinha coragem de lutar contra aquele gigante. E aí apareceu Davi, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, que quando Deus tem propósito na sua vida, escuta bem, presta atenção que Deus está falando contigo aí, aonde você está, sentado dentro do carro, em pé, na cozinha, na sala, no quarto, aonde você está aí, Deus está falando contigo. Propósito, sobre propósito. Olha que o nosso assunto é inveja. Deus me deu a direção sobre o assunto de propósito. Então o que acontece? Deus, quando tem um propósito, Ele cria situação. Foi criada uma situação. Não tinha nada a ver. Davi ia ali levar pão, alimento para os irmãos dele. Não tinha nada a ver. A Bíblia não explica que estava nos planos de Jessé, filho de Davi, mandar Davi lá. Mas quando Deus tem projeto na sua vida, planos na sua vida, Ele cria situação para que algo aconteça, que você vá fazer aquilo lá naquele lugar, naquele momento, naquela história ali, para que Deus Ele venha te exaltar naquele lugar, que Ele venha mostrar que você é alguma coisa. Olha, outra coisa que o Espírito de Deus está me revelando aqui, através dessa história, é que a maioria das pessoas que Deus tem plano e projeto, eles não se sentem como Deus tem um plano e um projeto na vida deles. Eles não sentem isso. Eles se acham menosprezados, se acham pequeno, se acham menor do que isso, aquilo todo, se acha nada. E nesta manhã, Deus está trazendo aqui ao meu coração essa palavra aqui. Então Deus escolhe os pequeninos, Deus escolhe aquele que é rejeitado, Deus escolhe aquele que ninguém dá nada por ele, para que ele venha a ser aquilo que Deus quer que ele seja. Não sei se você está entendendo. Há projetos que Deus tem na vida do ser humano, chamado ministerial, por exemplo. Ou para presbítero, ou para diácono, ou para missionário, ou para um pastor para apacentar rebanho, né? Ou para um líder de jovem, ou para um círculo de oração, ou para um mestre na palavra. Deus tem um propósito, às vezes, de você montar uma empresa, você ter uma empresa, você orar pelo doente e ele ser curado, ou ele tem propósito de você, né, ter um bom relacionamento, ou alguma coisa assim. Então o que acontece? Quando Deus tem um propósito, Ele cria uma situação. Mesmo que você está sendo desprezado, se sente desprezado. Porque Davi, à luz da palavra, nós podemos até achar que ele estava desprezado. Enquanto os irmãos dele estavam na guerra, ele estava lá no meio das malhadas, lá bem no meio do mato lá, né? Sozinho, ele, Deus, e não existe nada melhor, irmão, meu amigo, minha amiga, a presença de Deus na nossa vida, aonde você estiver, seja numa cidade grande, numa cidade pequena, seja numa roça, seja numa chamada fazenda, não importa. O importante é você ter a presença de Deus. Quando você tem a presença de Deus, você pode estar morando de 2 cômodos
não tem problema, é alegria pura, porque não existe coisa melhor do que a presença de Deus. E aonde Davi estava a presença de Deus. E aí Deus tocou no coração de Jessé, Jessé mandou chamar Davi, preparou pão e tal, água, queijo, levou para os irmãos dele, chegou lá, ainda houve uma discussão lá de inveja do irmão dele mais velho, que eu não me lembro se é Abinadab ou quem é deles lá, que brigou com Davi. O que você está fazendo aqui, camarada? Sempre há algo que vai tentar te atrapalhar, te impedir a você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, seja onde for, né? Seja onde for, seja no lugar que for. É isso que é a orientação que Deus está me dando aqui. Então, Deus, quando tem um propósito, nosso assunto é inveja, você vê que o irmão de Davi teve inveja dele estar ali naquele lugar. Quando existe um brilho do Espírito Santo, um chamado na vida da pessoa, existe inveja do próprio irmão, da própria pessoa da família, né? E aí o texto que nós lemos começa por aí, né? A inveja por aí afora. Depois eu vou contar a história, eu vou contando dia a dia um pedaço da história. Aí começa por aí o olhar maligno de inveja, primeiro do irmão de Davi, depois, né, aí passa para Saul, e aonde Davi é perseguido. Aí você fica se perguntando, por que eu sou perseguido tanto? Por que essa tanta perseguição, irmão? A inveja, ela é tida na Bíblia como feitiçaria, é um olhar maligno. Eu vi contar uma história uma vez de uma pessoa que estava sentado num banco, do lado de fora da sua casa, tomando sol, e passou ali uma pessoa, e aquela pessoa passou e fitou o olho naquele senhor ali que estava do lado de fora ali, e fitou o olho naquele senhor e foi andando e o olhar ficou naquele senhor, não demorou. Logo no dia seguinte, aquele senhor começou a adoecer, e o homem foi definhando, o homem foi se acabando, e não descobriram doença, não descobriram nada. Não teve ali uma pessoa espiritual para discernir o problema e orar por aquele homem para ele ser liberto. O homem acabou indo à morte. Depois eu vou contar um outro assunto aqui que a Jussara me contou da Bahia também. Então, irmãos, você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, eu não sei, faz uma análise do que está acontecendo na sua vida. Que você paralisou, que você não foi para frente, que você não tem mais coragem para tocar a tua empresa, você não tem coragem mais para ir trabalhar, você está definhando talvez na vida espiritual, definhando na sua vida, no seu relacionamento, quando eu falo relacionamento, está incluindo casamento, familiar, relacionamento na empresa, seu relacionamento com Deus, então está incluindo tudo isso. Inveja, um olhar maligno, contagioso, que se nós não correr para a oração, para o jejum e oração, para um local onde há libertação através da oração e da palavra, querido, a coisa acontece e aí vai de mal a pior. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor nesta manhã através da orientação da Tua palavra, Pai querido, que fala sobre a inveja, que fala sobre o olhar maligno, que fala, Papai querido, sobre esse olhar contagiante que vem da parte do maligno, que atinge a nossa vida na saúde, na área financeira, no casamento,
na área ministerial, que atinge, Pai, em todas as áreas. E eu, nesse momento, eu quero pedir a graça, a unção, a cobertura do manto sagrado de Jesus Cristo Nazareno sobre minha vida, para que esse mal, Pai querido, ele venha cair por terra agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz que tudo que nós pedir, em nome de Jesus, o Senhor nos concede. E eu estou pedindo ao Senhor socorro por essa vida, por essa alma, por essas pessoas, por esse ser humano, Pai, que está sofrendo em cima de uma cama, que está sofrendo nesse leito há anos, que está passando por essa situação de doença que o médico não consegue descobrir o que está acontecendo, Pai. Pai querido, essa pessoa que do nada ele saiu de dentro de casa, desapareceu, está desaparecido. Essa pessoa que do nada, papai querido, resolve a suicidar. Essa pessoa, Pai querido, que do nada ele resolve a sair para o meio da rua, para as ruas, virar andarilho. Essa pessoa que do nada ele resolve assassinar uma pessoa. Pai, é em cima disso aí que eu estou nesse mês de junho. Pai querido, aonde nas festas, nas baladas, até dentro das igrejas evangélica, católica e outras, estão acontecendo coisas, Pai querido, desse chamado olhar maligno de inveja soberba, que tem matado, destruído famílias, destruído pessoas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, essa sexta-feira, nessa meia-noite da sexta-feira, eles reuniram na Mata Virgem, nas encruzilhadas. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir o Senhor, Pai querido, que disponibiliza esse anjo que está a favor dessa pessoa, a meu favor, para ir, Papai querido, nesses locais aonde foram feitas essas mandingas, e destruir essa obra de feitiçaria que foi feita na Mata Virgem. Em nome de Jesus Cristo, que seja destruída essa obra de feitiçaria que foi feita dentro da igreja, dentro da própria igreja, que alguém olhou com um olhar maligno ali para destruir a vida do pastor, a vida da mulher do círculo de oração, a vida daquela adolescente, daquele adolescente. Pai querido, para destruir a vida daquela pessoa que montou aquela empresa, que do nada ele ficou na miséria. Pai, destrói agora pelo poder da Tua palavra, como diz o livro de Atos 16, 25, que enquanto Paulo e Silas oravam, eu estou aqui orando e tem uma música aqui cantando, Pai querido, aleluias, que através desse clamor, a Tua palavra diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Destrói, Pai, destrói essa feitiçaria que foi feita contra a vida do Leôncio, contra a vida da Maria, do José, do Antônio, do Jackson, contra a vida da Ana, contra a vida, Pai querido, dessa pessoa que destruiu a felicidade, destruiu o ânimo dessa pessoa de estudar, de formar, de ser alguém. Pai, em nome de Jesus Cristo, destrói agora, Pai. Recalabaixo e decanta labachorianda. Destrói, Pai. Destrói essa feitiçaria que foi feita no terreiro de Macumba, lá na beira da praia, lá naquela cachoeira, que foi desfeito despacho para Iemanjá, que foi desfeito despacho para o Inxum, chamado Parecida, que foi feito despacho, Pai querido, lá para São Gabriel, que foi feito despacho lá para o Santo Marcos e a Santa Mâncio, para destruir casamento, para destruir a família. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, destrói, Pai, esse olhar de inveja, essa feitiçaria, esse encantamento que lançou
na vida daquele homem, e aquele homem nunca mais conseguiu ser feliz, atraído por aquela mulher maligna, que tem esse olhar maligno, que tem essa reza maligna, essa oração maligna, esses pedidos malignos, Pai, joga por terra. Em nome de Jesus Cristo, alcança essa família. Resgata essa família, Pai querido, dessa pobreza, dessa miséria, dessa doença, dessa enfermidade. Resgata essa família, Pai. Resgata, Pai. Pai querido, agora eu quero te pedir, aleluias, pelo ministério, pelo chamado de muitos que estão parados. Pai querido, dá uma luz, dá uma iluminação, Pai, para que nós possamos conseguir chegar àquele objetivo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai querido, vem muitos pensamentos contrários para desanimar o ser humano, mas o Senhor há de dar uma direção, porque a Tua palavra diz no livro de Isaías, que se olhar para a direita ou se for pela esquerda, uma voz atrás da gente vai falar que é a voz do Espírito Santo. Esse é o caminho. Porque às vezes, Pai querido, aonde nós não queremos ir mais, é aonde o Senhor tem projeto para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro já agradecido pelo que o Senhor vai fazer nessa sexta-feira, a favor dessa família, a favor dessa pessoa, a favor da minha vida, da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Dá-nos um final de semana abençoado, totalmente dirigido pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer que continua muito frio aqui em Campinas, muito frio, né? A gripe, o resfriado está atingindo milhares de pessoas no mundo inteiro. Toma cuidado, evita. Se for necessário usar máscara em algum lugar, você usa. Usa, lavar suas mãos. Evita de muita coisa assim. Se você começar a ficar resfriado, procura tomar um chá. Eu não sou aqui orientador de chá, mas o que tem me ajudado é o limão com alho e cebola, né, e o mel. Eu tenho me ajudado a tomar um chá de vez em quando, igual eu estou tomando aquele mastruz. Todo dia de manhã em jejum eu faço bato aquele suco e tomo. É muito bom para inflamação, infecção. Tem me ajudado, graças a Deus. Eu estou ficando melhor. Ainda não estou 100%, mas estou bem. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga. Eu sempre estou pedindo, me ajuda a evangelizar através das redes sociais. Pega esse vídeo, dá um like, se inscreva se você sentir por onde, e envia. Eu já estive olhando no YouTube, o YouTube parece que já me liberou para fazer ao vivo. E eu quero marcar para fazer ao vivo com você. Oramos juntos, tudo no mesmo espírito. Amém? Um abraço, um beijo no coração. Amo vocês de coração. Um abraço para o meu povo da Bahia, do estado da Bahia. A minha cunhada Marlene. Um abraço para o meu amigo Gilvan, aí de Porto Seguro. Para o pastor Arimar aí de Ilhéus. Um abraço aí, né, para o povo do Espírito Santo, né? Um abraço para o povo aí do Rio de Janeiro, que vai me assistir, de Minas Gerais, lá do Paraná, Cascavel, meu filho James, a minha filha Keila lá em Boston, nos Estados Unidos, né? Meu sobrinho, que eu não sei se escutam também aí na Flórida, minha irmã na Flórida, Ivone. Que vocês, sentido, tocado pelo Espírito de Deus, envia esse vídeo para que nós possamos alcançar almas, vidas ser libertas através da oração poderosa desse servo de Deus, né? Um abraço para o meu irmão Alonso, né? Para a pastora Maria dos Anjos, aí para o meu irmão pastor Aristeu. Um abraço aí para o meu amigo pastor Bruno, que Deus é contigo nessa viagem para Belo Horizonte, pastor. Deus está no negócio. Um abraço para todos.
Que Deus abençoe poderosamente.